Quer saber qual que é a linguagem mais importante? Fica aqui comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é um pequeno clickbait, mas eu já vou responder logo qual que é a linguagem mais importante, para se você não quiser ficar nesse vídeo, você já poder sair. A linguagem mais importante para qualquer profissional de tecnologia, não só de IA e ciências de dados, é o inglês. Sim, saber falar inglês é a linguagem mais importante da carreira de vocês. Algumas pessoas que estão me ouvindo aqui provavelmente já falam inglês desde a época do colegial, desde a época do ensino fundamental. Tem pessoas, inclusive, que já fazem a alfabetização nas duas línguas. Mas, infelizmente, essa não é a realidade brasileira. Não foi a minha realidade, não foi a realidade da maioria das pessoas que eu conheço. Eu comecei a estudar inglês depois do ensino médio, eu tive que pagar curso de inglês e como eu fiz isso há quase 20 anos atrás, não tinha todos os recursos e subterfúgios que a gente tem hoje, que é muito mais fácil estudar inglês, é muito mais barato estudar inglês hoje em dia. E a ideia desse vídeo não é só falar para vocês que inglês é a linguagem mais diferencial, que inglês é importante. Eu quero mostrar para vocês como foi o meu caminho com a língua inglesa, como eu uso inglês hoje no meu dia a dia e como essa habilidade me abriu muitas portas ao longo da vida, certo? A primeira coisa é um mito quebrado, né? Na minha opinião, né? Isso funcionou pra mim, mas eu acredito que funcionaria para várias pessoas, né? As pessoas tendem a querer estudar inglês e querer só falar inglês. Ah, eu quero falar inglês, eu quero falar inglês, eu quero falar inglês. Gente, o inglês, speaking, pra mim, foi diferencial praticamente depois de 15 anos de estudo de inglês. Eu só fui precisar falar inglês depois de 15 anos estudando. As primeiras habilidades de inglês que me abriram portas foi a habilidade de ler. E por que isso, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu acho que eu nunca compartilhei aqui um pouco da minha trajetória profissional, mas a minha formação de base é economia. Eu fiz a faculdade de economia e tem uma coisa muito marcante para mim nessa questão do inglês, foi em relação a esse livro aqui. Esse livro aqui chama Investimentos, em inglês chama Investments, e ironicamente esse livro aqui foi o pior investimento que eu fiz na minha vida. Esse livro aqui, a tradução dele, pelo menos a tradução da 8ª edição em português, é horrível, não dá pra entender direito, tipo, o contexto perde, a tradução é muito ruim. Então, o que aconteceu na época da faculdade, né? Eu comprei esse livro em português e logo tive que usar o livro da biblioteca em inglês de uma versão anterior, porque por mais que eu não entendesse o inglês ainda, tivesse um domínio profundo de inglês, era quase impossível entender o livro em português. Porque, infelizmente, principalmente coisas técnicas, quando elas são traduzidas para o português, elas perdem a essência e às vezes você não tem um revisor técnico muito bem feito e você não consegue entender direito aquela coisa. E as primeiras fontes de informações que vocês vão ter, principalmente na área de IA, principalmente na área de dados, vai estar em inglês. Tem uma piada, né, que o pessoal às vezes fala, né, que a humanidade já conseguiu criar uma língua universal, que o pessoal às vezes acha que é Esperanto, né, que é uma língua lá proposta para a ONU, mas não, a língua universal é inglês. Com inglês você fala com a pessoa que está na Malásia, a pessoa que está na Colômbia, a pessoa que estava na Rússia, a pessoa que está na África, todo mundo. Você vai, em qualquer cidade do planeta que você for, você vai encontrar alguém falando inglês. Você não vai encontrar necessariamente alguém que fala Esperanto em Bogotá. Você não vai encontrar alguém que fala português de maneira muito fácil na cidade do México. Mas inglês, certamente você vai encontrar alguém. Então, o inglês ele tem essa característica universal, e é a linguagem da ciência. A maior parte dos papers são publicados em inglês. Por mais que exista academia, né, nas linguagens nacionais, existe academia aqui brasileira, existem revistas científicas sérias brasileiras, boa parte da pesquisa, a maior parte da pesquisa mundial é feita em inglês. E saber ler inglês é a primeira habilidade que você tem que ter. Se você está estudando programação, a documentação da sua linguagem vai estar em inglês. Se você está buscando livros técnicos de referência, a linguagem vai estar em inglês. Essa prateleira aqui são livros de referência. Todos esses livros aqui foram muito importantes na minha formação, foi quando eu entendi de fato esses assuntos. E aqui a gente pode analisar, tem apenas 2 livros em português. Tem um livro de finanças, que fala sobre matemática financeira, e tem um livro de álgebra linear, que é um autor muito específico, que ele fez uma coisa muito legal. Ele pegou a teoria de álgebra linear e aplicou em questões de economia.
E esses 2 livros aqui são os únicos em português, que foram referência para minha formação. E os outros 2 livros são em inglês. Esse livro aqui, principalmente, foi o que me motivou a vir para essa área. O livro do Murphy, Machine Learning, a Probabilistic Approach. Eu lembro que esse livro aqui é muito interessante, né, para minha carreira. E tenho até um valor sentimental por esse livro, justamente porque eu comprei ele numa época que eu não consegui, que eu era estagiário ainda, que tipo, eu comprei com muita dificuldade. Eu lembro que eu parcelei esse livro em 6 meses, que era um livro caríssimo, tipo, que eu achei na livraria Cultura só. E ele estava em inglês, eu tinha certa dificuldade de ler esse livro, né? Eu li ele inteiro. Era uma época que eu comecei a me interessar por Machine Learning. Eu já entendia um pouco de probabilidade, mas esse livro aqui, ele me abriu as portas, né? Foi o primeiro livro que me motivou a entrar na área. Não é um livro fácil de ler, tá? Eu não recomendo você começar por esse livro, mas ele foi o primeiro livro em inglês e técnico que eu li. Foi a partir desse livro que eu comecei a entender, entender inglês é um diferencial muito grande. E a partir desse benefício da leitura que eu tive, eu comecei a buscar outros métodos de estudar inglês, outras formas de estudar inglês. E aí, a segunda habilidade que eu fui ter, né, em relação ao inglês não foi necessariamente ainda o speaking, o falar inglês, mas sim foi o listening. Porque o que aconteceu lá nos idos de 2010, 2012, começou a explodir o mundo de MOOCs, de cursos massivos, cursos online. O Coursera que foi lançado, se não me engano, em 2012, 2010, por aí, não lembro ao certo, né? A Udemy também é mais ou menos dessa época, que é uma plataforma de cursos de baixo custo. E com essas plataformas, você teve acesso aos melhores professores das melhores universidades do planeta de graça. Eu perdi a conta de quantos cursos eu fiz na Coursera, de quantos cursos eu fiz no Udemy, todos em inglês, com profissionais de altíssimo nível. Muito embora o nome do canal seja Academia em Inteligência Artificial, onde eu quero mostrar o que eu aprendi na academia, o que essa matemática mais rigorosa consegue trazer para nossa vida de profissional de dados, de profissional de inteligência artificial, de profissional de ciência de dados, eu acredito muito no autodidatismo. Eu acredito muito na junção das duas coisas, naquele aluno que ele é autodidata no sentido de ele saber onde procurar informação. E esses cursos online, eles são uma bênção nesse aspecto. Você consegue aprender com profissionais muito gabaritados. Só que, qual que é a língua que esses profissionais falam? Inglês. E aí eu fui treinando o meu ouvido. Eu fui, no primeiro momento, colocando com legendas e depois, sem legenda mesmo, eu consegui já acompanhar o vídeo. Então, eu sugiro que se você está começando agora no inglês, se você não tem um inglês bom, pegue um livro técnico, esquece livro de inglês, esquece livro didático, tá? Pega um assunto que você interessa. Se você está estudando ciência de dados, olha, o Murphy especificamente, esses 2 especificamente eu não recomendo. Esse outro aqui é um livro do... Eu nem me arrisco a falar o nome dele de direito, né? Que é um grego, né? O Sergius Theodoridis. E ele é uma perspectiva da otimização e bayesiana de machine learning. São livros pesados, né? Então eu não recomendo que você comece com esses livros, tá? Mas pegue um livro introdutório de Machine Learning, um livro introdutório de IA e leia ele em inglês. Por quê? Porque é um tema que você já domina, é um tema que você tem interesse. Ah, posso ler livro de história? Pode, mas livro de história não vai te ajudar a interpretar esses livros. Livro de história não vai te ajudar com vocabulário. Você precisa começar a criar o vocabulário, entender as palavras. E essa leitura aqui vai te dar a base para você conseguir ver depois um curso. E de preferência, se você conseguir achar um professor que tem um livro lançado, putz, cara, melhor ainda. Eu comecei a estudar recentemente algumas aplicações de Reinforcement Learning para finanças, e tem um professor chamado Igor Halperin, que ele tem um livro escrito sobre Reinforcement Learning para finanças, e tem um livro também. Cara, gente, é o melhor dos mundos, porque a gente consegue ler aquelas palavras que ele falou e consegue ouvir e entender o autor falando. E olha que ele não tem um sotaque muito bom não, né? Ele é um italiano falando inglês, então o sotaque dele também não é tão bom. Mas você já consegue entender melhor porque você lê o livro. Tente achar um livro e um professor dando aula depois com esse livro em inglês, que eu acredito que é um melhor caminho para você deslanchar no inglês. E falta agora a última parte, né? A parte que todo mundo quer começar a falar, que é falar inglês. Gente, não tem exercício teórico que substitua a prática. Eu vou pedir para a Mari, que edita os vídeos aqui, colocar isso aqui em todo o canal. Não existe exercício teórico que substitua a prática. Você só vai conseguir falar inglês quando você precisar falar inglês.
Tudo bem que aí eu até concordo que é uma questão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Pra ter um emprego que fala inglês, você precisa falar inglês. Mas pra melhorar inglês, você vai ter que precisar falar inglês, né? Como eu faço isso? Pessoal, a gente não tá mais há 15, 20 anos atrás. Hoje existem milhares de maneiras de você falar inglês de graça. Eu vou deixar aqui, por exemplo, aqui linkado um servidor no Discord. Discord é uma plataforma muito conhecida no público gamer, mas existem servidores de vários assuntos. Existe uma plataforma em inglês, onde pessoas do planeta inteiro entram, se conectam para falar inglês. Pessoas estão aprendendo. Que exercício mais interessante para você aprender a falar inglês, de você falar inglês, por exemplo, com uma pessoa da Malásia, com uma pessoa que está na Coreia, que vai ter uma pronúncia difícil, diferente, não a pronúncia nativa. Você falar com um inglês, ou com um canadense, com um americano, com um inglês, é muito mais fácil, porque ele é um cara nativo. Imagina, todo mundo aqui já deve ter se deparado com algum gringo, alguma pessoa não brasileira tentando falar português. Você entende o assunto que ele está falando, mas você sabe que ele está falando errado. Algumas palavras, não está colocando um plural correto, não está flexionando um verbo da maneira correta. Mas você, como nativo, você consegue entender. Só que você falando inglês com outra pessoa não nativa, aí é um desafio muito maior. Porque vocês não têm uma linguagem comum. O inglês não é a linguagem nativa de vocês. E isso vai dar a vocês uma robustez muito maior no seu inglês. E tem algumas pessoas muito chatas. Infelizmente, no Brasil, eu vejo muitas pessoas falando essa pronúncia é muito ruim, essa pronúncia é ruim, essa pronúncia é horrível. Pessoal, quem trabalha com inglês, quem trabalha se comunicando em inglês, está pouco se importando com a pronúncia. O importante é a comunicação, é a semântica. É você pedir um copo d'água e a pessoa te dá um copo d'água. Ou a pessoa te pede um copo de laranja e você vai dar um biscoito para ela. Isso é o que não pode acontecer. Quando você começar a estudar inglês, speaking, falado, o foco é na comunicação. Esquece pronúncia. É interessante ter uma pronúncia legal? É interessante, mas isso aí é um detalhe. Isso aí é uma cereja do bolo. Ninguém vai te pagar para você ter uma pronúncia boa. As pessoas querem saber se eu consigo se comunicar. Entra nesse servidor Discord que eu passei aqui. Existem também plataformas que você pode pagar para fazer. Eu posso falar várias, acho que é o iTalk, que eu já testei uma vez, acho que é muito bom. O Cambly também já testei muito bom. O Cambly é um pouquinho mais caro que o iTalk, né? Mas existem várias plataformas de inglês que você pode pagar para ter um demand. E tem esses subterfúgios de graça, né? E o que eu sugiro para vocês? Expliquem a sua profissão. Peguem esse inglês que vocês têm, criem apresentações em inglês. Não tenha medo de falar errado. Não tenha medo de falar uma pronúncia errada, uma palavra errada. Você está aprendendo. Errar é uma premissa básica. Se você não errasse, você não estaria aprendendo a falar inglês. Esquece a vergonha. Esquece que esse amigo é chato. Nossa, errou. Nossa, meu Deus, que pronúncia. Esquece esse amigo chato. Esse cara não vai te levar a lugar nenhum. Você ter vergonha de falar não vai te levar a lugar nenhum. Entra nesses servidores, conversa com alguém. Pega alguém da Ásia. A pronúncia asiática é muito difícil para nós que somos latinos. Se você conseguir explicar o que você faz para um asiático, de qualquer parte da Ásia, nesses servidores de Discord, por exemplo, você vai ver o quão bom é o seu inglês, no sentido de comunicação. Que quando você fizer uma entrevista em inglês, que quando você estiver trabalhando numa empresa cuja língua comum é inglês, esse é o ponto principal, esse é o ponto que as pessoas vão se importar. Hoje, atualmente, eu trabalho numa empresa onde a língua comum é inglês. Metade da empresa é nativa americana e outra metade é de várias partes do planeta. Então tem pessoas que vieram da África, pessoas que vieram da Ásia, pessoas que vieram da Europa, tem pessoas que vieram da América Latina como eu. E a nossa língua comum é o inglês. E a gente tem que entender a pronúncia das pessoas, a gente foca na comunicação e ninguém, principalmente o nativo, gente, você tem que ser muito babaca se você chegar para um gringo e falar, nossa, tá falando tudo errado. Cara, o gringo se propôs a aprender português. É uma língua que não é nativa para ele tá tendo uma aula para falar com você. As pessoas nativas do inglês, provavelmente é a mesma coisa. Ele não vai ficar te corrigindo toda hora. Nossa, você foi uma pessoa muito babaca, né? Se for uma pessoa babaca, nem vale a pena estar na sua vida, né? Mas a maioria das pessoas podem te corrigir em uma coisa ou outra, te ajudar com uma palavra ou outra, mas elas vão focar na comunicação, se você conseguiu entender ou não. Com isso, pessoal, eu espero ter passado um conhecimento que eu acho que é um pouco contra-intuitivo. Começar pela leitura, ir para o listening e depois para o speaking, porque acredito que a maioria das pessoas que assistem meu canal aqui está no começo da carreira. Se você está no começo da carreira, provavelmente você ainda talvez não fale inglês muito bem. Comece lendo, depois vá para cursos online e por último, vá para o speaking. Se você tiver tempo e conseguir fazer tudo de maneira paralela, melhor. Mas se não, eu acho que essa é a melhor estratégia para você começar a aprender inglês.
Deixa aqui nos comentários se vocês conseguirem fazer um desses experimentos. Se entrar aqui no site, no servidor Discord, se você entrar no Cambly, no iTalk, se vocês começarem a ler alguma coisa, eu quero ver a experiência de vocês. Conta aqui pra mim como é que foi a experiência de vocês fazendo um desses desafios que eu sugeri aqui, certo? Por hoje é só, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau, gente!